Em termos de estrutura física, traçando um comparativo com outras edificações que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul, o Lanceiros do Sul não está em condições tão difíceis, tão problemáticas, né? Temos alguns problemas estruturais, sim, e eles estão muito relacionados à questão do restauro que tem que ser feito, né? Principalmente do lado do museu, não do lado da biblioteca. Estamos fazendo solicitações de recursos para a reforma do museu, reformas elétricas, reformas de parede, mas a gente não depende isso apenas dos recursos da prefeitura, é um dinheiro que está sendo solicitado ao Ministério da Cultura, ao MINC. Esses edifícios com mais de 100 anos, tem uma questão muito séria da questão da eletricidade. Originalmente eram edifícios que foram projetados para ter pouquíssimos pontos de luz, pontos de força, e nos últimos 20 anos nós tivemos se agregou uma série de equipamentos como computadores, impressoras, celulares, carregadores, que sobrecarregaram, né, as estruturas elétricas deles. Hoje o museu ele tem um problema numa calha, que o grande problema de resolver o problema dessa calha está em conseguir técnicos que subam em cima de um telhado desses, porque eles são telhados extremamente perigosos, são telhados feitos de madeira, né, com tesouras de madeira e telhas feitas que chamam de telha nas coxas, né, ou telhas artesanais. Mas o que a gente tem hoje é um problema relacionado à calha, né, certo? E essa questão mesmo da reforma física do edifício no sentido estético dele, que realmente fazem 16 anos que ele não sofre, não sofre uma ação, né, de pintura. O dinheiro que nós recebemos, que a prefeitura, né, passa aos edifícios, ela é suficiente. A gente tem dinheiro para fazer. Só que esse ano que passou, nós tivemos que fazer algumas opções. Nós tivemos uma redução de gastos, né, para dar apoio a alguns eventos de ordem cultural, que são muito importantes na cidade, ou fazer os investimentos dentro do museu, né. Para o ano que vem, com certeza, nós já temos alguma verba. A gente quer ver se a gente já parte para reestruturação, principalmente das paredes, né? Um dos problemas dessas edificações históricas é a questão da acessibilidade. É bastante sério. Mas uma intervenção de acessibilidade num edifício tombado pelo Wi-Fi é bastante complicado, né? Não depende só de nós, depende não só dos arquitetos da prefeitura e engenheiros, mas depende também de aprovações do próprio Estado, né? Como o nosso grupo, a nossa secretaria já tem alguma expertise na questão de encaminhamentos de projeto, né? E a gente já tem uma relação também com o Instituto de Patrimônio Histórico. Eu estive lá com eles para pedir as autorizações de pintura, que já nos foram liberadas também, né, para fazer as intervenções. A gente tentou lutar muito para determinados materiais não serem colocados nas nossas paredes, mas infelizmente a gente tem que seguir essas normativas, né? A relação é bastante estreita. O IFAI tem muito interesse nas edificações de Caçapava. Um dos exemplos, eu diria que o top assim, da cidade, em termos de manutenção de edifício, é a igreja. A igreja sofreu restauro, pintura e tal, todo com técnicos, com grupos de técnicos, né? Mas mesmo assim, é um edifício que corre sérios riscos relacionados à questão de incêndio e outros problemas. Por um motivo muito simples. Tu tem uma estrutura de mais de 100 anos, tá, com tesouras de madeira e pelo menos 60 toneladas de telha em cima e com revestimento de madeira, porque assim exige a lei de conservação de patrimônio, né, que é uma lei que tem que ser repensada, com certeza, né, as leis que regem a essa questão de manutenção de patrimônio são leis que são problemáticas. É um absurdo tu fazer restauros de parede, certo? Utilizando materiais alternativos do século XIX. Se tu pegar o Museu do Louvre, por exemplo, o Louvre ele foi alterado. Ele continua com estruturas lá do século XV, perfeito, mas a lei de patrimônio francesa permite que se façam intervenções modernas, sem ele perder, na realidade, né, a face dele de prédio antigo, né? Aqui não, aqui a lei de preservação quer que a gente monte os prédios como eles eram antes, que não permite que tu coloque nenhum ar-condicionado no edifício. Nós tivemos um processo de reorganização do museu que demorou, eu cheguei aqui em janeiro, nós demoramos uns
3, 4 meses para fazer essa organização. A gente calcula que o museu tem umas 3 ou 4 mil peças, mais ou menos, elas estão catalogadas, faltam algumas catalogações. Hoje ele tá em condição de receber público, nós precisamos de alguns técnicos ainda, né, que venham ser agregados à nossa equipe. A gente sabe disso, a gente tem essa noção, né? Hoje em dia o museu tem uma carência de museólogo e arquivista, certo? Mas também precisamos de outros técnicos a serem incorporados também. Temos solicitado regularmente a incorporação desses técnicos, né, museólogos e arquivistas, dentro da equipe da Secretaria de Cultura, por questões de ordem administrativa. Isso não aconteceu, né, porque nós temos questões que transcendem aos problemas da própria Secretaria de Cultura e que estão lá dentro da administração do município. O que nós temos feito é criado projetos, né, junto ao Ministério da Cultura, junto ao Fundo de Amparo de Cultura do Estado, a Lei de Incentivo de Cultura, onde a gente chama, né, esses técnicos para nos darem um aporte técnico aqui e poder fazer esse trabalho que também é bastante importante. Nós recebíamos de 4 a 5 pessoas por mês. Hoje o Lanceiros do Sul tem recebido de 200 a 600 pessoas por mês. Somos procurados por diversas pessoas do estado, tá? Por sermos uma referência, não só como museu, mas também pela questão histórica do próprio edifício, né? E ele tem funcionado das 9 da manhã às 15 horas, temos aberto aos fins de semana, coisas que não acontecia, né? Temos utilizado também as estruturas do museu para ações de ordem cultural, tá? Que é uma coisa extremamente moderna, né? Que se nós não atrair público de uma outra forma, as pessoas vão vir uma vez só. Então a gente tem que trazer coisas para dentro do museu e agregar ações culturais, com certeza, né?